Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos ao canal Levanta-se Deus, o canal que tem como objetivo principal anunciar a boa nova de Cristo através da meditação do Evangelho. Ide e anunciai, é isto que diz a palavra de Deus, e é justamente sobre isso que o Evangelho vai tratar no dia de hoje. Que maravilhoso, que espetáculo! Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva, ligue as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Todos os domingos eu faço a meditação do Evangelho, né, em comunhão com a Santa Igreja, e todos os sábados nós rezamos o texto da Divina Providência. Então, se você quer estar em comunhão no sentido de oração, você pode estar aqui no canal todos os sábados. Acompanhe esse conteúdo, entendeu? Que aqui é só maravilha, só coisa boa, porque é isso que a palavra de Deus nos fala, nos pede e nos inspira. Invoquemos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor foi levado ao céu e sentou à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Muito bem, fazendo a nossa meditação profunda, a nossa lectio divina, vamos fazer aqui a meditação, a contemplação aqui desse Evangelho. Vamos lá. Qual que é a promessa de Deus nessa leitura? Fica muito claro que Jesus está falando aqui sobre a salvação. E é interessante nós observarmos que a salvação ela está ligada a dois pontos. Primeiro, o sacramento do batismo. E, no segundo ponto, você crer. Você acreditar em Cristo, você crer que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E para que você seja inserido nesse meio, você precisa passar pelas águas do batismo. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1257, ele vai dizer o seguinte, em um determinado trecho. A Igreja não conhece outro meio senão o batismo para garantir a entrada na bem-aventurança. Olha só isso. Então, o sacramento do batismo, ele é o sacramento inicial. Com ele nós temos dois efeitos, o perdão dos pecados e também
a filiação com Deus, porque é por meio do batismo que você é considerado filho de Deus. Sendo considerado filho de Deus, você tem direito à herança, que é a vida eterna, né, que é o tesouro que está nos céus. E para que você alcance esta herança, você precisa crer. Para que assim você possa buscar os demais sacramentos, que é a Eucaristia, que é a confissão. E assim você vai se tornando unido a Cristo por meio da santidade. Para que você alcance a salvação, você precisa passar por Cristo através da santificação. É o que vai falar na primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 15, onde ele diz: visto que é santo aquele que te chama, sejam santos também na maneira de viver. Pois é dito: sede santos como eu sou santo, diz a palavra do Senhor. Então não existe outro caminho de salvação a não ser a santidade. E Jesus continua na leitura desse evangelho falando o seguinte: estes são os sinais que acompanharão aqueles que creem. Quais são os sinais? Expulsar demônios em meu nome, falar línguas estrangeiras, se pegarem serpentes ou tomar algum veneno mortal, nada lhes acontecerá. E se impuserem a mão sobre os doentes, estes ficarão curados. Se você for ver o feito dos apóstolos, se você for pegar a história dos santos, todos os santos só são santos porque eles têm este sinal visível que é a graça de Cristo. Então, quando nós temos uma devoção, quando nós reconhecemos, quando a igreja reconhece um santo, o nome que está sendo exaltado ali é de Cristo, porque quem opera o sinal por meio daquele santo é Cristo. Olha só que interessante, que maravilhoso, que lindo isso. É o nome de Cristo que está sendo exaltado. E aqui na história da igreja nós temos vários santos. Eu posso falar rapidamente de um, que é o meu santo de devoção, que é São Bento. Pelo amor de Deus, São Bento, em um dos feitos dele, São Bento de Núrcia, ou São Bento Abade, ele criou a ordem dos monges beneditinos, né, onde ele vai escrever a regra beneditina. Em uma dessas regras ele escreve ora et labora, oração e trabalho, oração e prática, né? É uma prática de vida monástica. E a própria Lectio Divina, que eu já falei aqui no canal, que é um método de aprofundamento bíblico desse santo maravilhoso. E aí o que vai acontecer? Em um determinado momento da vida de São Bento, alguns monges, com maldade no coração, tentam envenenar a taça dele, porque São Bento ele começa a implementar a sua regra beneditina. Ele é chamado para ser abade em um mosteiro. E ele avisa, olha, o meu método de vida ele é bem radical, ele ele exige disciplina. Né? Então não são todos que estão preparados para esse método. Eles insistem com São Bento, porque muitas curas e milagres estavam acontecendo por meio dele, né? São sinais de Cristo, como a gente acabou de ler aqui no Evangelho. Alguns monges começam a realmente não suportar as regras, os métodos, as práticas de São Bento. Com isso, eles envenenam a taça de São Bento. E São Bento tinha a prática de fazer o sinal da cruz, de abençoar todo e qualquer alimento que ele ia ingerir. Ao fazer o sinal da cruz, a taça se quebra em 1000 pedaços, confirmando os sinais da palavra aqui. Que se ao tocar em uma serpente ou beber algum veneno mortal, nada lhes acontecerá. E nesse caso, São Bento nem chegou a tocar na bebida envenenada, pois a graça foi tão grande que o próprio Espírito Santo, que o próprio Cristo fez estilhaçar aquela taça. Olha só que maravilhoso. Então, que nós possamos anunciar o Evangelho, que nós possamos ter essa força, ter esta graça, porque a partir da prática, a partir do esforço, os sinais da graça de Cristo se tornam visíveis. Olha só que lindo, que maravilhoso. Através da graça, os sinais eles são explícitos, para que vocês vejam como que o Espírito Santo pode tocar nas pessoas através do seu testemunho, através da sua prática de expor aquilo que Cristo faz na nossa vida. Por isso que é importante que nós possamos reafirmar para as pessoas que Cristo é maravilhoso, que Ele é real, que a sua graça nos alcança a todos. E é isso que é
a beleza do Evangelho, para que nós possamos anunciar em línguas estrangeiras. E aqui o texto ele está falando explicitamente sobre que a palavra ela pode ser comunicada para outras nações, para outros idiomas, que é o que acontece em Pentecostes, que é o que a igreja vai celebrar na semana que vem, que vai falar o seguinte, que as pessoas de outros locais do mundo estavam entendendo a palavra de Deus em seus idiomas. Ou seja, a palavra de Deus não é exclusiva só para os judeus. Jesus fala isso porque tinha alguns judeus que acreditavam que a palavra de Deus era só para a crença judaica, só para os judeus. E não, a palavra é para todo mundo, para todas as nações. Ele deixa claro esta certeza e essa verdade do Evangelho. Ide e anunciai. Então, se você tem essa inspiração, se você tem esse chamado, ou se Deus fez uma graça maravilhosa na sua vida, não tenha vergonha do Evangelho. Fale, diga, olha, Deus fez maravilha na minha vida, eu recebi essa graça. Sim, as pessoas precisam saber, elas precisam ver estes sinais, para que assim o nome de Cristo seja glorificado, seja através dos santos, seja através das graças que você recebe indo na igreja, sendo através de pequenas coisas, mas são pequenas coisas que fazem grandes diferenças. Olha, eu tô gravando esse vídeo rapidinho aqui porque o meu celular tava descarregando, então eu tive que encurtar um pouco a partilha, mas rapidamente, só para complementar o seguinte: observem bem que ao meditar nesse Evangelho, nós percebemos que as aparições de Nossa Senhora são sinais visíveis da graça de Cristo. Observem bem que Nossa Senhora, em todas as suas aparições, ela sempre vai se comunicar no idioma daquela região, confirmando a palavra do Evangelho de hoje, que os sinais de Cristo serão esses, né? Um deles será falar em línguas estrangeiras, ou seja, se comunicar com diferentes povos. Então olha que graça maravilhosa. E aproveitando que foi através do sim da Virgem Maria que o Salvador do mundo veio até nós. Olha a importância de Maria na nossa fé cristã. Que nesse dia das mulheres, que nesse dia das mães, né, Nossa Senhora possa abençoar você na sua caminhada, possa abençoar você na sua vida. E saiba que se você é mulher, se você é mãe, eu tenho isso muito forte no meu coração, que toda mulher, ela partilha do coração mariano. Um coração que quer ver o seu filho bem, um coração que se dedica a seu filho. Por isso que Maria é a serva perfeita da graça de Cristo, porque ela faz tudo pelo seu Filho amado. Ela faz tudo para proporcionar a ele a missão que ele precisa realizar. Ela sempre está presente nos momentos cruciais da vida de Cristo. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe grandemente o seu ministério, que Deus abençoe grandemente a sua caminhada. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, de toda a milícia celeste, que sejam dispersos nossos inimigos e que fujam de nossa face todos os que nos odeiam. A cruz sagrada seja a nossa luz. Não seja o dragão nosso guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces, beba tu mesmo dos teus venenos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Nossa Senhora passe na frente, pise na cabeça da serpente e possa te guiar para seu filho, porque é isso que a Virgem Maria faz. Ela pega as nossas orações, ela pega o nosso coração e coloca junto com o coração de seu filho, o coração de Cristo Jesus.